Salve, 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 minha rapaziada! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, eu vou começar esse vídeo com uma sugestão, tá? Não sei se vocês têm o costume de ver coletivas de outros treinadores que não seja dentro da realidade atlético, mas eu gosto. Gosto muito de ouvir as coletivas do Abel, gosto muito de ouvir as coletivas de outros treinadores que eu admiro, assim. E um deles é o Felipe Luiz, é um cara que eu tô gostando muito do começo do trabalho dele. E ele falou um negócio muito interessante depois do Fla-Flu, que ele falou, eh, em que ele vai usar o campeonato de pré-temporada e se isso custar o trabalho dele, não importa, mas ele não vai matar ninguém a partir do campeonato carioca. E eu fiquei pensando, né, puta, quem dera se todo mundo tivesse esse pensamento. Eu gostaria que mesmo jogando com o time principal, quase que por uma obrigação da federação, o Atlético também tivesse esse pensamento de usar o campeonato para desenvolver uma equipe, ainda mais o Atlético vindo de uma reformulação que precisa de tempo, precisa de campo e no final das contas, querendo ou não, existe uma pressão por resultado, que eu não acho que deveria existir, mas o torcedor, ainda mais vindo de um rebaixamento, é natural que cobre, é natural que queira ver de resultado, evolução e tudo mais. E o Atlético vai para um dos jogos mais difíceis que a gente tem no Campeonato Paranaense, né? Um ponto a ser levado em consideração. Enfrentar o Maringá em Maringá vem sendo realmente muito complicado. Maringá talvez seja o projeto emergente mais sólido que a gente tem no futebol paranaense, veio conseguindo manter a base em vários momentos ali, óbvio, né. Chegou na final da temporada passada, o Atlético foi campeão, mas o Maringá tentou dificultar o máximo. A gente passa do Operário na semifinal, enfrenta o Maringá na final, e o trabalho do técnico dele, se eu não me engano, chama Jorge Castilho, tem sequência, vem de muito tempo. E assim, vou ser bem sincero com vocês, eles são chatos demais a partir da marcação individual deles. Qual a estratégia do Maringá jogar contra a gente? Marcação individual muito pesada, muito firme, mordendo o tempo inteiro. E a partir dessa marcação muito pesada, muito firme, mordendo o tempo inteiro, o que que eles acabam gerando? Transições rápidas. E tem jogadores para acelerar esse jogo, né? Principalmente o Robertinho, que é um jogador que é muito habilidoso e eu gosto muito aqui. Mas eu queria falar sobre esse Atlético. Porque nos últimos dois jogos não foi legal, né? O jogo fora de casa contra o Andraus e o jogo em casa contra a equipe do São Joséense, que são times fraquíssimos dentro do campeonato, muito mais fracos que o Maringá, o Atlético jogou muito mal. Só que eu tô repensando o modelo de jogo do Atlético, acho que é uma reflexão legal de se ter. Qual era a concepção, quase que uma unanimidade que seria o modelo de jogo do Atlético ao longo da temporada? Um Atlético com a bola, ataque contra a defesa, um jogo muito posicional, um jogo de muito controle. Ninguém tinha dúvida que a expectativa era essa, até porque o Atlético é o principal time do Campeonato Paranaense e o Atlético é o principal time da Série B. Só que, vou até dar uma sugestão, outra sugestão pra vocês. Botem gols Bragantino 2021. Tem um vídeo no YouTube com todos os gols do Bragantino no Campeonato Brasileiro de 2021. Não era assim que o trabalho do Maurício Barbieri acontecia. O trabalho do Maurício Barbieri era sempre jogando em transição, uma transição muito forte, botando a defesa adversária para correr para trás, utilizando muito a velocidade do time para roubar essa bola, acelerar muita capacidade de pressão. Então será que não vai ser esse o Atlético que a gente vai ver ao longo do ano? E não que esteja errado, tá? Muito pelo contrário, talvez esteja até certo. Porque se você for parar para pensar, hoje, por exemplo, falta a peça da volância para dar ritmo ao jogo. Se você for parar para pensar, hoje o Atlético tem um protagonismo muito grande a partir dos seus pontos, que tem essa capacidade de acelerar o jogo, de qualificar esse jogo a partir do lado do campo. Isaac, o Leozinho, os 2 começam muito bem o campeonato, aí você tem o Luiz como uma referência, então o jogo acontece muito pelo lado. A gente lembra no time do Barbieri como, pô, Arthur, Elinho, o próprio Coelho eram peças fundamentais e não comparando qualidade, até porque são realidades diferentes. Mas assim, protagonismo dentro de uma ideia de jogo. Será que a gente não vai ver esse Atlético muito mais semelhante, por exemplo, a esse Bragantino de 2021 do que ao Flamengo de 2018, se eu não estou enganado? Eu acho que a tendência é essa. Porque assim, eu tentei pensar, puta, velho, o Atlético precisa ter o controle, o Atlético precisa ter a bola, o Atlético precisa comandar mais o jogo. Mas será que é isso que o Atlético quer? E posse de bola não significa nada, gente. Se não conversa com sua estratégia de jogo, não significa nada.
O que que eu quero dizer? A partir do momento que você opta por um jogo de transição, você tem a bola, você só se atrapalha. "Ah, Thiago, mas pô, a gente vai ter a bola na Série B toda". A gente não tá tendo a bola contra o São Joséense. Imagina contra uma Chapecoense, contra o Novo Horizontino. O Atlético também tá sabendo dar bola para adversário. Só que, para jogar dessa maneira, o Atlético precisa arrumar urgentemente sua defesa. O Atlético precisa arrumar urgentemente a sua defesa. Não dá para você ter um jogo de transição, atraindo o adversário se você não se garante a partir do momento que você atrai o adversário. Isso consiste em 2 pontos. Primeiro de tudo, se reforçar, acho que é algo que é importante, e o Atlético ter movimentos mais sincronizados, uma defesa mais coordenada. A partir do momento que eu entender que o Atlético tem uma defesa decente, eu vou falar: "Faz sentido jogar dessa maneira". Enquanto isso, eu acho que o Atlético tá optando por um modelo de jogo e é natural que não esteja tudo 100% pronto, mas acho que mesmo assim a defesa do Atlético ainda tá num nível abaixo, que vai ser quase que uma exposição gratuita desnecessária, pra não falar outra palavra. Então, assim, pra mim, o Atlético, ele tem um leque de opções interessantes. Pra jogar mais com a bola, pra ter mais posse, é um Atlético que ainda precisa desse camisa 8. Pra jogar em transição, pra ter um jogo mais reativo, pra ter um jogo mais direto, precisa se garantir mais defensivamente. No final das contas, o Atlético ainda precisa de reforços. E eu acho que isso vem muito da diretoria. Se a diretoria trouxer pelo menos mais um volante, possibilita o Barbieri fazer um modelo de jogo muito mais tranquilo. Se a diretoria trouxer mais um zagueiro, vai abrir ainda mais o leque tático e de estratégia de jogo do Barbieri. Então, acho que no final das contas ia confiar na diretoria do Atlético, porque, volto a dizer, falta muito pouco para ela entregar um elenco que, pô, vai conseguir competir de diversas formas. Porque às vezes você precisa mudar a rota ao longo da temporada. Às vezes você precisa ter um time mais defensivo ou até mesmo um time mais ofensivo. Beleza, pessoal? Falando rapidamente da escalação, como a gente já conversou, a gente deve ter a volta dos suspensos. Por exemplo, no gol, eu acredito que o Mikael assuma o lugar do Santos. E eu não vou falar que o Santos vai tirar a vaga do Mikael, que eu não acho nem positivo dentro do clube a gente ter isso acontecendo. Mas, porém, todavia, um ponto que eu quero falar sobre o Santos é que foi uma partida muito segura do Santos no último jogo. Espero que o Mikael se movimente a partir da concorrência, né? Algo que a gente está falando bastante, que a concorrência ela é uma motivação muito grande para que os jogadores desempenhem melhor do que vem desempenhando. Aí a gente vai para a defesa. O Dudu sai da lateral esquerda, deve voltar para a lateral direita, né? O Dudu, que na lateral esquerda nem acredito que comprometeu, ainda pô, criou algumas chances, gerou algumas situações. Então, assim, é, para mim é um ponto de confiança, é um porto seguro desse time do Atlético, desde a saída de bola que a gente vem apresentando muita dificuldade, até o fato de não ser um jogador que compromete, Lucas Belez e Léo Pelé na defesa, e a gente tem o Fernando na lateral esquerda. Um detalhe é a capacidade de construção da nossa zaga. Se você pegar o gol do Leozinho contra a equipe do São Joséense, que é o gol que dá uma destrancada ali no placar, parte de um passe de ruptura do Lucas Belez. Amanhã, com certeza, vai ser um jogo que a gente vai ter um Maringá subindo pressão, tentando encaixar na nossa zaga. Se ou o Belez ou o Léo Pelé tentam e conseguem quebrar essa pressão a partir de um passe de ruptura, acho que a gente pode ter um mundo para avançar e conseguir chegar mais à frente. Aí a gente vai para a dupla de volantes que deve ser, imagino eu, Raul e Filipinho, sabe? O Falcão vem de 2 jogos participando de gol e eu acho que isso é um mérito. E o Falcão sempre muito competitivo, sempre muito disposto, mas ainda acho que, porra, a volância titular Falcão Filipinho. Não temos Bruno Zapelli, João Cruz ao natural. O João Cruz assume a vaga ali de camisa 10, substituindo o Zapelli. Acho que foi bem contra o São Joséense, uma característica diferente. Jogador muito mais dinâmico, jogador muito mais aceso, podemos dizer assim, mas menos criativo, menos genial que o Zapelli. Mas para essa aceleração, para essa transição rápida, que a gente conversou que pode ser uma ideia legal do Barbieri, o João é uma peça muito útil, precisa entrar mais em condição de bater. E assim, não que o João não consiga criar, muito pelo contrário, consegue, tem bom poder associativo, mas eu vejo outras características chamando mais atenção no João. E na frente, acredito eu, né, Luiz Fernando, Allan Kardec. O Alan não tem motivo nenhum para sair do time, o Maestrani tá à disposição, o Maestrani pode ter uma minutagem maior. Mas se você for pegar 2 jogos de titular, o Alan falou: "Cara, eu preciso ser titular, eu preciso ter sequência".
com 2 jogos de titular, ele te entrega, eh, 4 participações em gol, em 2 jogos. Eu sei que é campeonato estadual e tudo mais, mas são números relevantes. E ele falou: "Cara, me dá sequência que eu vou entregar, me dá sequência que eu vou entregar". O Atlético tá dando mais sequência e ele tá entregando. Então, nesse momento, o Alan ainda vem fazendo alguns lances bem legais, como foi, por exemplo, a assistência para o gol do Leozinho. Nesse momento, o Allan Kardec é titular absoluto. E para terminar, acredito que vem o Isaac. Acho que o Leozinho volta para o banco. Acredito até que é uma opção prudente. Eu vou ser bem sincero com vocês, cada vez mais eu entendo que o Leozinho é mais um camisa 10 do que um ponta. Acho que na ponta ele pode desequilibrar, acho que é uma alternativa ótima vindo do banco, mas eu acho que ele tem algo próximo à genialidade do Zapelli em alguns momentos para acrescentar ali no espaço curto, algo que vem muito do futsal, né. Mas não deixa de ser, porra, algo muito legal você ter a possibilidade de drible, finalização, de aceleração de jogo do Leozinho vindo do banco. É um garoto que vem assumindo esse papel de xodó, então, assim, o jogo tá apertado, a defesa, pô, muito dura. A gente vai ter o Isaac no time titular, que tem esse drible, mas a gente também tem a possibilidade do Leozinho, que numa jogada individual pode abrir o mundo pra gente. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis, forte abraço. Daqui a pouco tem live do jogo, conto com vocês, tá bom?